Já alguma vez acordou de manhã e sentiu aquela pontada aguda no joelho, como se uma agulha o estivesse a picar por dentro? Aquela rigidez que o faz pensar 2 vezes antes de se levantar da cama ou de descer as escadas? Eu conheço essa sensação demasiado bem. Durante anos, cada passo era um cálculo de dor. Ir ao supermercado parecia uma maratona. Brincar com os netos no chão era impensável. Os médicos diziam que era a idade, o desgaste natural, algo com que eu teria de aprender a viver. Receitavam-me comprimidos que aliviavam por umas horas, mas deixavam o meu estômago às avessas. Eu sentia-me preso no meu próprio corpo, a ver a vida a acontecer à minha volta enquanto eu ficava para trás. Mas e se eu lhe dissesse que uma simples bebida, preparada em 5 minutos todas as manhãs, mudou tudo para mim? Uma mistura poderosa de ingredientes que provavelmente já tem na sua cozinha. Neste vídeo, vou partilhar consigo o segredo desta bebida que me fez andar sem dor e que fez os meus joelhos sentirem-se como novos. Vou também revelar outros hábitos simples que, em conjunto, me devolveram a liberdade de movimento. Fique até ao fim, porque o último segredo é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que faz toda a diferença para uma vida sem dores. Vamos então começar pela estrela do dia, a bebida que transformou as minhas manhãs e a minha vida. Não é uma poção mágica de um conto de fadas, mas sim uma combinação de maravilhas da natureza que a ciência tem vindo a comprovar. Eu chamo-lhe o meu elixir dourado. Para o preparar, só precisa de 3 ingredientes principais: açafrão das Índias, ou curcuma como muitos lhe chamam, gengibre e uma pitada de pimenta preta. Sim, é tão simples quanto isso. Todas as manhãs, antes mesmo de pensar no pequeno almoço, eu aqueço uma chávena de água, sem a deixar ferver por completo. Depois, adiciono uma colher de chá de açafrão em pó de boa qualidade, meia colher de chá de gengibre fresco ralado ou em pó, e a tal pitada de pimenta preta moída na hora. Mexo tudo muito bem e bebo ainda morno. Agora pode estar a pensar como é que algo tão simples pode ser tão eficaz. A magia está na forma como estes ingredientes trabalham em conjunto. O açafrão é o herói principal. Contém um composto chamado curcumina, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Imagine que as suas articulações doridas têm um pequeno fogo a arder constantemente lá dentro. É essa inflamação que causa a dor, a rigidez e o inchaço. O que a curcumina faz é atuar como um bombeiro, ajudando a apagar esse fogo. No entanto, a curcumina sozinha tem um problema. O nosso corpo tem dificuldade em absorvê-la. E é aqui que entra o nosso segundo ingrediente, a pimenta preta. A pimenta contém uma substância chamada piperina, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. É como se a piperina abrisse a porta para que a curcumina pudesse entrar e fazer o seu trabalho. Sem a pimenta, a maior parte do açafrão que consome passaria pelo seu corpo sem grande efeito. O gengibre, o nosso terceiro mosqueteiro, é também um poderoso anti-inflamatório e analgésico. Ele trabalha em sinergia com o açafrão, aliviando a dor de uma forma diferente e ajudando também na digestão. Lembro-me perfeitamente das primeiras semanas a tomar esta bebida. A dor não desapareceu de um dia para o outro. Isso seria mentira. Mas notei algo subtil. A rigidez matinal, aquela sensação de estar enferrujado, começou a diminuir. Conseguia levantar-me da cama com mais facilidade. Ao fim de um mês, a dor aguda ao subir escadas tinha se transformado num desconforto ligeiro. E ao fim de 3 meses, eu caminhava pelo parque sem aquela dor constante que me moía o juízo. Esta bebida tornou-se o meu ritual sagrado. Enquanto a água aquece, aproveito para fazer uns alongamentos suaves, despertando o corpo com gentileza. É um momento de autocuidado que define o resto do meu dia. Mas esta bebida, por mais poderosa que seja, foi apenas o começo da minha jornada. Ela abriu-me a porta para explorar outras formas de nutrir o meu corpo e as minhas articulações. Percebi que não podia esperar que uma única coisa resolvesse tudo. Era preciso criar um ambiente no meu corpo onde a cura pudesse acontecer.
e isso levou-me a olhar com mais atenção para o que punha no meu prato ao longo do dia. Comecei a pensar na comida não como um simples prazer, mas como um medicamento. A primeira grande mudança que fiz foi aumentar drasticamente o consumo de gorduras saudáveis, especialmente ômega 3. O ômega 3 é outro anti-inflamatório fantástico. É como colocar óleo de alta qualidade nas dobradiças de uma porta que range. Ele lubrifica as articulações por dentro, reduzindo a fricção e o desgaste. Onde encontrar este tesouro? Nos peixes gordos. Felizmente, aqui em Portugal, temos acesso fácil e a bom preço a alguns dos melhores do mundo. A sardinha, a cavala, o salmão. Comecei a incluir peixe gordo na minha alimentação pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Não precisa de ser nada complicado. Uma simples sardinha assada com uma batata cozida e uma salada. Um filete de cavala grelhado com um fio de azeite. São refeições deliciosas, que fazem parte da nossa cultura e que estavam a curar-me por dentro. Deixei de ver o peixe apenas como uma refeição e passei a vê-lo como uma ferramenta para reconstruir a minha saúde. E os resultados foram notáveis. A combinação da bebida matinal com o aumento do ômega 3 parecia ter acelerado o processo de cura. As minhas articulações sentiam-se menos secas, mais flexíveis. Aquele som de ranger que por vezes ouvia nos joelhos começou a desaparecer. Era como se o meu corpo estivesse finalmente a receber as matérias-primas de que precisava para se reparar. Depois de incorporar a bebida dourada e os peixes gordos na minha rotina, senti uma melhoria tão grande que fiquei motivado a procurar que mais poderia fazer. A minha pesquisa levou-me ao maravilhoso mundo dos vegetais de folha verde escura. Falo da nossa couve galega, dos espinafres, dos grelos. Estes vegetais são autênticas potências nutricionais. São ricos em vitaminas, como a vitamina K, e minerais, como o cálcio e o magnésio. Nós associamos sempre o cálcio a ossos fortes, o que é verdade, mas esquecemos-nos que ossos fortes são a fundação para articulações saudáveis. A cartilagem dos nossos joelhos precisa de uma estrutura óssea sólida para se apoiar. A vitamina K desempenha um papel crucial em direcionar o cálcio para os ossos e não para outros locais onde poderia ser prejudicial. O magnésio, por sua vez, ajuda a relaxar os músculos à volta das articulações, aliviando a tensão que muitas vezes contribui para a dor. Comecei a incluir estes verdes em quase todas as refeições. Uma das formas mais fáceis e tradicionais é na sopa. Um bom caldo verde, uma sopa de espinafres. É comida de conforto que, ao mesmo tempo, está a fortalecer o nosso esqueleto. Outra forma simples era salteá-los com um pouco de alho e azeite para acompanhar o prato principal. Descobri que quanto mais colorido fosse o meu prato, melhor eu me sentia. Aos poucos, a minha alimentação transformou-se. Reduzi drasticamente os alimentos processados, os açúcares e as farinhas brancas, que são conhecidos por promoverem a inflamação no corpo. É como tentar apagar um fogo com uma mão, enquanto se jorra gasolina com a outra. Não funciona. Ao focar-me em comida real, comida que a minha avó reconheceria, estava a dar ao meu corpo as ferramentas certas. Outro hábito que mudou completamente o jogo para mim foi a hidratação. Parece tão básico, não é? Mas a verdade é que a maioria de nós vive cronicamente desidratada. A cartilagem nas nossas articulações é composta por cerca de 80% de água. Quando não bebemos água suficiente, a cartilagem perde a sua elasticidade e a sua capacidade de amortecer os impactos. É como uma esponja que seca. Fica dura e quebradiça. Eu costumava beber um copo de água aqui e ali, talvez um chá, mas não era suficiente. Comprei uma garrafa de 1,5 litros e estabeleci a meta de a beber todos os dias. Deixava-a na bancada da cozinha, sempre à vista, para me lembrar. No início custou um pouco, mas o corpo habitua-se. E a diferença foi incrível. Não só as minhas articulações pareciam mais lubrificadas, como a minha pele melhorou, a minha digestão ficou mais regular e senti-me com mais energia. A água é verdadeiramente a base de tudo. Não adianta tomar a melhor bebida anti-inflamatória do mundo se o corpo não tiver o seu componente mais básico em abundância.
Mas de nada serve nutrir o corpo por dentro se não o pusermos a mexer. E este foi talvez o maior desafio mental para mim. Quando se tem dor, a última coisa que apetece é mover-se. O nosso instinto diz-nos para ficarmos quietos, para protegermos a zona dorida. E claro, durante uma crise aguda de dor, o repouso é importante. Mas o repouso prolongado é um veneno para as articulações. O movimento é o que estimula a produção do líquido sinovial, o nosso lubrificante natural das articulações. Ficar parado é como deixar um carro na garagem durante anos. Quando o tentamos ligar, tudo está preso e enferrujado. O segredo é encontrar o movimento certo, suave, consistente e sem impacto. Eu comecei com algo muito simples, uma caminhada de 10 minutos por dia. No meu próprio ritmo. Alguns dias eram melhores, outros piores. Nos dias maus, talvez só caminhasse 5 minutos à volta do quarteirão. O importante era não parar. Aos poucos o meu corpo foi se fortalecendo e a minha confiança aumentando. Passei para 15 minutos, depois 20, depois meia hora. Hoje, uma caminhada de 45 minutos à beira-mar é um dos meus maiores prazeres. Outra coisa que descobri foram os exercícios na água. A hidroginástica, ou simplesmente caminhar dentro de uma piscina, é fantástico, porque a água suporta o nosso peso corporal, eliminando o impacto sobre os joelhos e as ancas, mas ao mesmo tempo oferece resistência, o que ajuda a fortalecer os músculos. E músculos fortes nas pernas são essenciais, pois funcionam como amortecedores para as articulações dos joelhos. Eles absorvem grande parte do choque de cada passo, protegendo a cartilagem. É um ciclo virtuoso. O movimento fortalece os músculos, que por sua vez protegem as articulações, o que permite mais movimento com menos dor. Ao olhar para trás, percebo que a recuperação da minha mobilidade não foi fruto de um único milagre, mas sim da soma de todas estas pequenas mudanças que se foram acumulando dia após dia. A bebida dourada de açafrão foi o catalisador, a faísca que acendeu a esperança e me deu o alívio inicial para poder começar a fazer o resto. Foi ela que me mostrou que eu não era uma vítima da minha idade ou do meu diagnóstico. Eu tinha poder sobre a minha saúde. Resumir tudo isto a uma lista de tarefas seria redutor, porque foi uma mudança de mentalidade. Foi passar de uma atitude passiva, de quem espera que um comprimido resolva tudo, para uma atitude ativa, de quem participa na sua própria cura. É acordar de manhã e preparar aquela bebida quente e reconfortante, não por obrigação, mas como um ato de amor próprio. É ir ao mercado e escolher o peixe fresco e os legumes vibrantes, sabendo que cada garfada é um passo em direção a um corpo mais forte. É calçar os sapatos e sair para uma caminhada, mesmo que a vontade seja pouca, porque sei que o meu corpo me vai agradecer. E aqui chegamos ao último segredo, aquele que prometi no início e que, para mim, foi a peça que fez tudo encaixar. E esse segredo é o sono. Durante anos, eu desvalorizei a importância de uma boa noite de sono. Deitava-me tarde a ver televisão, acordava várias vezes durante a noite e achava que era normal. Mas não é. O sono é o momento em que o nosso corpo faz as reparações mais importantes. É durante o sono profundo que o corpo liberta a hormona do crescimento, que ajuda a reparar os tecidos danificados, incluindo a cartilagem. É também durante o sono que o cérebro processa a inflamação. Dormir mal é como pedir a uma equipa de construção para reparar um edifício enquanto há um terremoto a acontecer. É impossível fazer um bom trabalho. Comecei a levar a minha higiene do sono tão a sério como a minha alimentação. Criei um ritual. 1 hora antes de ir para a cama, desligo todos os ecrãs, televisão, telemóvel, tudo. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Em vez disso, leio um livro com uma luz suave ou ouço música calma. Certifico-me de que o quarto está completamente escuro, fresco e silencioso. Deixei de beber líquidos em demasia à noite para não ter de me levantar tantas vezes. A diferença foi da noite para o dia, literalmente. Comecei a dormir mais profundamente e a acordar, a sentir-me verdadeiramente descansado.
não apenas menos cansado. E foi quando o meu sono melhorou que senti a maior aceleração na minha recuperação. A dor matinal quase desapareceu por completo. Tinha mais energia durante o dia para me mover e fazer exercício. A minha mente estava mais clara. Percebi que a dor não era apenas física. O cansaço constante e o sono de má qualidade amplificavam a minha percepção da dor, tornando tudo pior. Lembre-se, não precisa de aceitar a dor como uma sentença. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar, se lhe der as ferramentas certas. Comece pequeno. Talvez comece apenas com a bebida de açafrão. Sinta os seus efeitos. Depois, tente adicionar uma caminhada de 10 minutos. Cada pequeno passo cria o impulso para o próximo. Não se trata de perfeição, trata-se de consistência. Agora eu gostaria muito de ouvir as suas histórias. Já experimentou algum destes remédios naturais? Tem alguma dica que o tenha ajudado a lidar com as dores nas articulações? Partilhe a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a luz de que outra pessoa precisa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a sofrer em silêncio. E se quiser receber mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, subscreva o canal. Lembre-se, cada novo dia é uma nova oportunidade para se sentir mais forte, mais móvel e mais vivo. Cuide de si, porque você merece viver a sua melhor vida em todas as idades.